Logo depois da briga do Trump com o presidente da Ucrânia, Zelensky, governos da Europa e do mundo inteiro se uniram para uma repreensão contra os Estados Unidos. A popularidade do Trump começou a derreter. Hoje chegou no pior nível de rejeição dos últimos 70 anos para qualquer presidente dos Estados Unidos. Esse cara é o Brian Tyler, acompanha ele para ficar por dentro do que está acontecendo lá, e ele é um dos principais apresentadores e jornalistas que tem. In the immediate aftermath of Trump's infantile, disgusting, and overtly anti-American meltdown in the Oval Office with Ukrainian President Vladimir Zelensky, two things have happened. The first is that the U.S. has aligned itself with the autocracies of the world. Trump planted himself firmly alongside Vladimir Putin, Erdogan, Xi, Kim Jong-un, and any other strongman presiding over illiberal democracies or outright dictatorships. Today we witness the end of the official post-World War II order that has led to the longest period of peace in the history of the world. The world is markedly different today than it was yesterday. And to that point, the second thing that happened is Cara, that... esse é o ponto, tá? A segunda coisa que ele quer falar é o principal, na minha opinião. A reshuffling of alliances is happening right now. In the vacuum of America's leadership, other countries are now stepping in to fill that void. After Trump's petulant meltdown, what we saw today were leaders from nearly every democracy on Earth signaling that while Trump is abandoning democracy and vacating our spot as the leaders of the free world, that they're going to step in. Here's just a small sample. Cara, é simples entender que no Brasil a gente tá de boa, né? Tá um clima tranquilo. Só que no mundo tá uma tensão que a gente não viu nos últimos, 20 anos. Vou mostrar só uma imagem para vocês entenderem como é que isso está gerando atenção. Isso aqui bateu 500 milhões de visualizações, somando as plataformas. E está só no começo. Acabou de ser divulgado, o pessoal ainda está entendendo, compartilhando de novo. Todo mundo viu a briga, né? Não preciso ficar mostrando aqui, repetindo. Só que tem um trecho ou outro que lá fora está gerando muita curiosidade e que explica muita coisa também. E aqui no Brasil não chega, a imprensa meio devagar, não sei se o pessoal já está em clima de carnaval, parou de escrever, deu descanso pro pessoal da redação da Folha, Globo, por aí vai, né? É só. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. E o que você está fazendo é muito desrespeitoso com este país que te apoiou, muito mais do que muita gente disse que deveria. Nesta reunião inteira você disse obrigado? Você foi para a Pensilvânia e fez campanha para a oposição em outubro. Diga algumas palavras de gratidão para os Estados Unidos da América e para o presidente que está tentando salvar seu país. Por favor, você acha que só porque fala alto sobre a guerra, pode falar? Tá, mas pro final a coisa só piora. Ser um acordo. O problema é que eu te fortaleci para ser durão. E eu não acho que você seria durão sem os Estados Unidos. E seu povo é muito corajoso. Mas ou vocês fazem um acordo ou vão se desgastar. E se nós sairmos, vocês terão que lutar. E eu não acho que isso será bonito. Vocês não têm as cartas. Mas, uma vez que assinarmos o acordo, vocês estarão em uma posição muito melhor. Mas vocês não estão demonstrando gratidão. E isso não é algo legal. Tudo gira em torno de gratidão. O Trump está falando que ele não foi grato e que por isso também não dá para negociar muita coisa. A CNN, uma das principais emissoras que tem lá, mostrou ao vivo para milhões de americanos isso aqui. Thank you for both financial packages you have already provided us. Brilliant. All my appreciations from my heart, from the heart of Ukrainians, all Ukrainians. So, what can I say to American people in English? My English is poor. To say all my messages and all my thanks to you. Thank you very much. Ainda tem mais uma, esqueci. For supporting us, our people. Thank you, United States. Mais uma. Thank you, America. Ukraine is grateful to the United States for its overwhelming support. Cara, só nesses 30 segundos aí, 6 vezes em público ele demonstrou gratidão e até quase se humilhando pelos Estados Unidos. Ou seja, aquilo que foi dito pelo Trump, pelo Vance, não passava de uma mentira. É só isso, tá provado, né? Bom, e agora o Trump fala isso aqui. He's got to say, I want to make peace. He doesn't have to stand there and say about Putin this, Putin that, and all negative things. He's got to say, I want to make peace. I don't want to fight a war any longer. His people are dying. He doesn't have the cards, just so you understand it, okay? Ele tá basicamente falando que é melhor o Zelensky se render para a Ucrânia mesmo. Defendendo o Putin também, né? Isso saiu lá na imprensa, saiu no New York Times, que ele demonstrou um alinhamento claro ao Putin e que o Zelensky seria o grande errado da história. Isso ficou bem claro nesse trecho de 7 segundos. I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred.
Ele tem um ódio do Putin. Trump reclama disso, que ele não pode odiar o cara. Como se estivesse acontecendo uma partida de futebol entre Ucrânia e Rússia, né? Você não pode odiar o seu adversário. Cara, eu tenho 2 notícias para dar. Uma boa e uma ruim. A boa é que você está passando agora por um evento histórico. Isso vai ser ensinado nas escolas lá para frente. E a ruim é que talvez é a maior tensão que a gente vê desde a Guerra Fria, na iminência de uma 3ª Guerra Mundial. Então nem sei se era para eu estar falando como se fosse notícia boa também. Dá para falar que o Putin hoje ganhou, né? O que ele queria tá tudo feito. Os Estados Unidos também vai pegar metal nobre, metal raro da Ucrânia, que é a única lascada nessa história toda. Cara, que vergonha, né? O que a gente está vendo agora é, por exemplo, a reação da diplomata, essa aqui é a diplomata da Ucrânia, no momento da briga. Ela sabe que o negócio azedou. Só que quem compartilhou isso aqui no Brasil foi o Flávio Bolsonaro. Pela reação da diplomata ucraniana, Zelensky foi mal na tentativa de lacrar em cima do Trump. E agora tá chamando o Zelensky de lacrador e comemorando esse tipo de coisa, sendo que até esses dias estava com bandeirinha da Ucrânia no perfil, no nomezinho dele nas redes sociais, falando que o Zelensky, ele e a turma dele, falando que era um Davi da Bíblia contra o Golias Rússia e que o Zelensky é enviado de Deus. Hoje mudou tudo. Uma opinião do Trump foi suficiente. Aí o que é verdade passa a ser mentira e o que antes eles chamavam de absurdo passa a ser verdade, como chamar o Putin de ditador. Agora falam que é o Zelensky e que o Putin está certo. E que o Putin não está devendo nada. Maurício Meirelles deu uma resposta que pegou 3 milhões de visualizações, 10 vezes mais engajamento que o do Flávio. Zelensky virou lacrador. 3 anos atrás, essa turma colocava a bandeirinha da Ucrânia em tudo que é nome. Trump apareceu eu não preciso repetir, o Putin, e agora a turma bolsonarista é aliada do Putin. Agora um presidente que luta pelo seu país até o fim não é considerado patriota, mas sim lacrador. Não há turma mais sem personalidade que bolsonarista. Depois, o pessoal da esquerda que é vendido, né? Lá fora tá rodando uma teoria, seria da conspiração, mas cara, eu tô começando a querer acreditar nessa história. Logo na chegada, o Trump já estava provocando o Zelensky. Parece ser uma estratégia para ele explodir, isso pegar mal, e o Trump começar a conseguir convencer o americano de que tem que apoiar o Putin mesmo. Essa é a perspectiva, é isso que parece. Dá uma olhada só. Isso foi logo na recepção. Cara, esse aí foi o primeiro diálogo. Para quem não entendeu, o Trump, não sei se o Biden fazia isso, acho que não. O Trump, pelo jeito, exige ir de terno no salão oval para ser um lugar respeitado. Menos pro Elon Musk, que vai de blazer. O Zelensky nunca usa terno. Pelo menos não desde que começou a guerra. Aí ele foi mais uma vez desse jeito, o Trump ironizou. Falou, cara, você veio bem vestido hoje, hein? Olha, pessoal, como ele veio bem vestido. Estou falando disso porque dentro do Salão Oval, uma pessoa do governo, claro que não ia ser o Musk, claro que não ia ser o Trump, nem o Vance, para não dar na cara, uma pessoa do governo, mas não da trindade que eles têm aí, né? Olha só o que o cara fala. Second question. My second question for President Zelensky. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not respecting. I don't have such. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like yours. Yes. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Thank you. O sujeito tá em guerra. Não tô falando que tá certo ou não. Mas ele tá passando por uma guerra, o país dele tá. E o outro preocupado, brigando, porque não veio de terno e usando isso para provocar. E vocês percebam, o Vance, o vice-presidente do Trump, aqui, ó, tá feliz, ó. Ele se diverte, ele sorri, ele funciona como um bullying, todo mundo tira sério. Bom, essa é uma pesquisa de um dos institutos mais respeitados que tem lá nos Estados Unidos. Eles referenciam a mídia, o pessoal usa bastante como fonte, como base para publicar manchete, publicar notícia, publicar tudo. Percebam a rejeição do Trump no segundo mandato com 48%. Pior nível em relação a qualquer outro. Vou colocar aí John Kennedy jamais ia ser, né? Bill Clinton, Joe Biden, o George Bush, até o Reagan. Cara, qualquer um aí tá com uma rejeição bem melhor que a do Trump, que é a atual.
A pior dos últimos 70 anos. E a reação dos outros países foi essa aqui, meu. Rússia achou legal, achou histórico. E ficou do lado do Trump. A União Europeia disse que ele nunca vai estar sozinho. A Espanha defendeu, a França também defendeu, a Alemanha também defendeu, o Reino Unido, Itália, Polônia, Holanda, Hungria e outros países aí, Suécia. Pessoal, eu vou deixar na tela, quem quiser ler, ó, Dinamarca, eu vou subir também. Quem quiser pause e dar uma lida. O Elon Musk acabou de falar que o Zelensky se queimou com os americanos, que aquele vídeo na verdade foi um desastre para ele, agora não vai ter o que fazer mesmo, tem que aceitar o que está acontecendo. Pessoal, vamos aproveitar só para falar o seguinte, não estou culpando ninguém pela guerra, nem falando quem está certo, não é esse o mérito agora. Só que olha como que você votar é importante, como que seu voto tem que ser levado a sério. O pessoal começou a tratar um Danilo Gentili da Ucrânia como se fosse a solução para o país, uma resposta para a esquerda, e botou o Zelensky no lugar. Até agora, qual foi o resultado? A Ucrânia perdeu quase 30% do território e mais de 50% de metais raros, que era uma parte fundamental da economia deles. Perdeu isso para os Estados Unidos e 30% do território para a Rússia, além de vidas, perdeu muitas vidas. É assim, é o preço. Não é justo, não falo que está certo, não falo que é culpado por ter acontecido uma guerra, só que é prestar atenção, né, pessoal, para não acontecer em outro país, não acontecer aqui com a gente. O voto é sério, meu. O Lula deu a opinião dele, eu queria compartilhar. Sobre a questão do Zelensky, eu, sinceramente, não sou diplomata, mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Eu, sinceramente, acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Acho que o Zelensky foi humilhado, acho que na cabeça do Trump o Zelensky merecia isso, acho que a União Europeia foi prejudicada com o discurso do Zelensky, e eu disse ao presidente da Alemanha, é bem possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia, é bem possível que a Europa fique responsável pela manutenção da OTAN, e é bem possível que a Europa seja responsabilizada. Isso que o Lula está falando, cara, acabou de sair, tem umas 5, 6 horas, vai. Você pode procurar no YouTube, tem na FP também, o secretário de Defesa dos Estados Unidos só afirmando isso daí, a mesma coisa. Que a ideia é passar para a Europa. Então a Europa vai votar entre eles lá e decidir algum país, não sei, a Alemanha, que tem mais poder bélico, para proteger a Ucrânia. Não vão mais gastar tropa com isso, soldado, armamento, dinheiro. E também algum país para ajudar no financiamento de reconstrução. Então o que o Lula está falando está certo. Sabe, pelo desastre que está acontecendo. Quando, na verdade, não é um problema de nenhum país. É um problema de irresponsabilidade de gente que não quer discutir a paz e que prefere discutir guerra. Eu espero que agora todo mundo tenha aprendido uma lição. Somente a paz é capaz de trazer ao mundo a normalidade e a gente viver com prosperidade e com distribuição de riqueza para o nosso povo. É assim, vamos comparar, né, com a opinião que o Bolsonaro tem? Somos solidários à Rússia. Olha aí, patriota. Somos solidários à Rússia. Então, o mundo dá volta, só que é muito rápido, cara. É muito rápido. O Milei, que até então estava postando um monte de foto com o Zelensky, que viajava para a Ucrânia, gastava dinheiro da Argentina com isso, foi de primeira classe. Se meu espanhol ainda não tiver totalmente deteriorado, borrou seria o mesmo que apagou. Então o Milei deletou todas as fotos que ele tinha com o Zelensky e agora não é mais amigo do cara, agora vai romper relacionamentos e já está acelerando isso aí com o Ministério de Relações Internacionais da Argentina. Uma pasta, né? Mais adequado falar desse jeito. Queria aproveitar para mostrar essa matéria. Lembra que o pessoal estava falando de um suposto relatório da OEA que foi enviado uma documentação lá pelo Eduardo Bolsonaro e que eles iam ver se tinha liberdade de expressão no Brasil para depois aplicar sanções? Saiu a resposta. Teve aquele observatório, fizeram toda a análise necessária e relator da OEA cita compromisso do Brasil com direitos humanos. A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão afirmou que reconhece o compromisso do Brasil com a democracia e os direitos humanos. Cara, a direita foi lá buscar realmente direitos humanos. Tá? Também acho interessante que sumiram as bandeirinhas da Ucrânia e também os deputados da direita passaram a defender o Putin. Eles são descarados, estão defendendo agora. Pode procurar em qualquer rede social. Até esses dias estavam gastando dinheiro da Câmara, dinheiro público, para ir lá na Ucrânia visitar o Zelensky e fazer foto. Moro, Damares Alves fez foto, o Paulo Birisco também. Agora mudou, né? Mas a esquerda que é vendida. A esquerda que é vendida, pessoal. Lembra disso. Para atualizar todo mundo,
o Eduardo apareceu dando chilique porque alguém pediu na justiça a cassação do mandato ou a apreensão do passaporte. Alguém pediu, cara. É um direito da pessoa, foi lá e pediu. Só isso. Já foi suficiente para esse choro todo. Eu acabo de ser vítima de uma ação conjunta. Vítima? Dentro da Câmara dos Deputados e na PGR, que pede que eu perca o meu passaporte, o meu mandato e seja condenado por crime de lesa pátria. Quando, na verdade, o que eu estou pedindo é o respeito aos direitos humanos. Eu estou denunciando as violações cometidas por... Não, o que ele está fazendo? Está indo nos Estados Unidos falando, no Brasil tem fraude, se investir lá não é um país confiável, porque ninguém respeita o resultado da urna. Se tiver uma empresa lá, o governo pode simplesmente tomar a empresa para ele. Você acha que ele chega lá e só fala a verdade, cara? Se nem aqui ele fala, na minha opinião. Então, o cara vai lá e fala, não investe no Brasil não, cara, aquele país lá é perigoso. O Xandão, se ele quiser, ele pega a sua empresa para ele. E depois quer usar o dinheiro público para fazer isso, o cargo de deputado para fazer isso, sem ter nenhuma denúncia na justiça, não ter uma ação. Ele acha que não merece. Indivíduos, e não pedindo sanções a todo o povo brasileiro que já sofre muito. O que eu quero é que não existam mais lesões ou jornalistas exilados do Brasil sem o passaporte tudo Revista Oeste, na impossibilidade de exercerem o seu pleno direito na liberdade de expressão. O que eu estou fazendo é justamente o exercício da atividade parlamentar. A mais nobre função que um deputado federal pode ter. Nobre? Patriota pedindo para os Estados Unidos invadir e lascar o Brasil é nobre. Eu acho isso respeitável, é patriota também. Proteger os direitos fundamentais dos brasileiros. E, para tanto, você pode conferir no portal da Câmara. Não estou usando verba de gabinete e tampouco recebendo diária da Câmara dos Deputados. Faço isso com muito sacrifício. Ô pessoal, fica por conta de vocês, tá? Consulta aí lá no portal da Câmara. Consulta aí que eu não vi o vídeo inteiro, eu vi o começo. Vocês botam lá, não usa, né? Não usa. É tudo que é bolsonarista. Não, eu não uso, eu tiro do meu bolso. Passa 20 dias, tá lá no portal da Câmara. Pedido de reembolso. Que você tem a opção de ir lá com o dinheiro da Câmara ou de gastar o seu, provar que gastou e pedir reembolso. Então é até verdade, que ele foi com o dinheiro dele para lá, é verdade. E ele pode falar isso, só que era melhor dar uma explicada, né? Tempo longe da família, mas na certeza que é o certo, é o justo e eu não vou me acovardar. Longe da família. Ele quer convencer que é ruim ficar longe da família dele. Tá? Por conta dessas denúncias de agora. Pois todo e qualquer regime ditatorial, ele sempre tenta inclinar. Ah, meu Deus. Regime ditatorial. O cara viaja pra falar mal do Brasil, cara. E ele fala isso lá nos Estados Unidos, não acontece nada. E sequer tem processo. Agora que surgiu uma denúncia. Bom, isso aqui também acho que vocês não estão vendo. Aconteceu na Grécia. Tá acontecendo, né? Um protesto absurdo, cara. Parou o país inteiro. Isso aqui são trabalhadores pedindo só condições melhores. Só condições melhores. De infraestrutura também, e qualidade de vida. E só o que é, vamos dizer, que é dignidade humana. Só que como são trabalhadores reivindicando dinheiro e, direitos e o que merece, a imprensa não faz questão de divulgar. Chegou até você? Isso aqui você chegou a ver? Não está sendo divulgado, né? Apareceu na CNN, só. E com essa chamada. Manifestantes entram em confronto com a polícia em protesto na Grécia. Cara, dá pra ficar triste, né? Eu só não fico triste porque agora foi noticiado que o Xandão pediu, não tem nada a ver com Grécia, mas o Xandão acabou de pedir para a PGR avaliar se vale ou não apreender o passaporte do Eduardo, se tem motivo para isso. E se tiver, vai acontecer. Eu vou ficar bem triste. Estou encerrando aqui a pauta, pessoal. Só uma coisa que eu preciso mostrar para vocês também, não queria deixar de fora. Agora é domingo, né, meu? Olha, Marcel Van Hatten, foi lá, Mauro Vieira e Celso Amorim estão envergonhando Itamaraty, nota venezuelana, texto que serve de capacho. Cara, o Brasil basicamente não aceitou o resultado da eleição na Venezuela, ele manda uma dessa ainda. Minha solidariedade ao corpo diplomático brasileiro, que não merece essa subserviência a Alexandre de Moraes. Então foi lá o Corpo Diplomático Brasileiro, a associação, e respondeu, em nome da categoria de diplomatas, a ADB, a Associação dos Diplomatas Brasileiros, em nome da categoria, reforça a posição contrária à politização de decisões judiciais. E ao fazê-lo, subscrevemos na íntegra a nota do Itamaraty publicada em 26
de fevereiro, que traduz valores e princípios constitucionais pelos quais diplomatas do Brasil se regem. É muito simples, é assim que funciona. Bom, o Léo Índio também se lascou. Agora o STF tem maioria, formou maioria e já vai tornar ele réu. Ah, mas ele não era réu. Não, pessoal, isso aí estavam avaliando, ele foi incluso na denúncia. Agora tornaram réu. Agora a maioria está formada e já é uma decisão do STF. Fonte, portal Metrópolis. E a Zanata foi dar uma lacradinha, processar a turma, né? Ela que é a favor da liberdade de expressão. Juiz arquiva a ação de Zanata. E ainda colocou na explicação, né? O juiz tem que justificar, fundamentar. Curioso que se apresente, que a tal deputada se apresente como defensora da liberdade de expressão. Que bonito, hein, Júlia? Que bonito. Hoje é domingo, pessoal, então era para ser um clima mais leve, né? Era para estar mais descontraído aqui, só que o assunto não permite, né? O assunto é bem complicado, ainda mais quando a gente pensa que bastante brasileiro foi para lá, acho que quase 20, e morreu, perdeu a vida. Brasileiro foi lá defender a Ucrânia e perdeu a vida. Um monte de americano. Isso tudo pro Trump depois de, 3 anos ir lá e falar, não, agora eu acho que o Putin tá certo, eu acho que o Zelensky é ditador, o Putin não, vou defender o outro cara e Europa que se vire. Isso aqui não vai adiantar nada eu falar se não chegar adiante. Então, entenda, cada vez que você dá um clique no like, o YouTube entrega esse vídeo para mais 5 ou 10 pessoas. É um clique e o YouTube empurra. E é só o que eu peço, mais nada, tá, pessoal? Valeu.